A Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Securitário, tem a honra de recebê-los para o webinar Interações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no Mercado de Seguros, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania, Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha Natal Solidário. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Daniela de Matos Silva Rodrigues, presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Microfone, Daniela. Olá, agora me ouvem? Sim. Boa tarde a todos os presentes, saudando também aqueles que vão poder não estão presentes neste momento, vão poder nos assistir em momento posterior, agradecendo então a presença de todos. Nesse evento, nesse painel de hoje, teremos como moderação, faremos a moderação eu e meu colega Ícaro Leite, vice-presidente da Comissão de Direito Securitário da OAB, e temos aí a honra de contar com palestrantes, a Miriam Wimmer. A Miriam é diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é doutora em Política de Comunicação e Cultura da Faculdade de Comunicação da UNB e mestre em Direito pela UERJ, além de profunda conhecedora do tema, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. E temos também o Thiago Barata, que é graduado em Ciências Atuariais pela UERJ, é mestre em Engenharia Elétrica da PUC do Rio e, atualmente, né, coordenador geral do projeto de Open Insurance da SUSEP, à frente aí desse grande projeto. Então, para a nossa comissão, Direito Securitário, é uma honra contar com vocês nessa tarde, nessa discussão aqui, nessa primeira interação, né, em relação à lei geral e o mercado de seguros. Era um tema que estava sendo aguardado e que as pessoas aí, nossos colegas advogados, estavam ansiosos para ouvi-los. Então, passo a palavra à Miriam, para ter a apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Daniela, muito obrigada, Ícaro, pelo convite, agradeço também aí à OAB pelo convite a participar desse debate ao lado do Thiago. Eu tenho, curiosamente, sido convidada agora com uma certa frequência para falar sobre o setor de seguros, né? E eu já começo ainda não entendo nada de seguro, minha gente, eu entendo de LGPD, e cada oportunidade dessas tem sido muito rica para também eu aprender um pouquinho, então eu estou ansiosa aí para ouvir a fala do Thiago, os esclarecimentos que ele trará, porque certamente o tema do setor securitário enfim, é um setor que é intensivo em dados, naturalmente, é um setor que automaticamente trará uma grande proximidade com os temas tratados pela NPD, a LGPD certamente produzirá um impacto muito significativo, então, para mim, particularmente, tem sido muito rico e muito interessante conhecer um pouquinho mais desse setor, para que a gente possa, com calma, né, ir entendendo os desdobramentos da entrada em vigor da LGPD e a relação, por vezes, complexa que pode existir entre uma norma transversal, como a LGPD, e as regras setoriais, aí sob comando da SUSEP, né? Então, agradeço mais uma vez o convite. E, enfim, conforme solicitado, eu queria começar esse bate-papo trazendo um pouquinho de informações sobre como é que está a NPD, né? E assim, eu percebo que tem muita curiosidade, as pessoas querem, e aí, como é que está a autoridade? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão tramando aí? Quais são os próximos passos? Então, eu acho que é interessante começar falando um pouquinho do que foi feito ao longo desse primeiro ano, né? E antes disso, lembrar, né, enfim, nem todos acompanharam a discussão da LGPD enquanto ela passava pelo Congresso Nacional, mas muito importante lembrar que a aprovação da LGPD não se deu assim como um alienígena que cai do espaço, né? Não é uma lei que caiu de paraquedas para nos dar mais trabalho.
mas de fato foi fruto de um processo de quase 10 anos de discussão, tanto no âmbito do Poder Executivo, como também no âmbito do Congresso Nacional, e mais, né, a aprovação da LGPD não é uma excentricidade brasileira, mas de fato se insere numa tendência global de aprovação de leis desse tipo, e muito embora no Brasil seja uma discussão mais recente, quando a gente olha para a Europa, por exemplo, desde 1970 existem países com suas leis de proteção de dados pessoais, e assim é que muitos autores falam, inclusive, em gerações de leis, né? Desde a década de 70, depois as leis da década de 80, já focadas mais no papel econômico do dado pessoal, depois a década de 90, marcada aí pelo surgimento de autoridades independentes, né? Pelo reconhecimento de um direito com uma dimensão objetiva, né, que seja um dever de proteção por parte do Estado, chegando no presente momento. Então, o Brasil, de fato, entra nessa onda global, verdadeiramente. A decisão brasileira de aprovar a LGPD também se dá num contexto em que o Brasil busca aprimorar as condições de competitividade, de inserção das empresas brasileiras nos fluxos globais de dados, e também num contexto em que o Brasil busca entrar na OCDE, né? E vale lembrar que a OCDE, desde 1980, possui diretrizes que tratam da proteção da privacidade, dos fluxos transnacionais de dados. Então, realmente é um movimento que, enfim, traz uma série de novidades para nós, mas se insere realmente numa tendência global de alinhamento a práticas que se tornam cada vez mais comuns, né, e aos poucos mais harmonizadas também entre os diferentes países. Hoje existem mais de 130 países no mundo que possuem leis desse tipo, né, com diferentes características, e desses países, cerca de 90% acabaram optando por promover a criação de autoridades especializadas, autoridades muitas vezes dotadas de independência, né, de certas características institucionais, a exemplo do que foi previsto também na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, realmente, assim, acho que é importante começar essa fala frisando que a LGPD traz novidades para o Brasil, mas de fato não são novidades quando a gente olha para o desenvolvimento global dessas leis e para essa tendência também que se acentua, né, nos últimos anos de aprovação de leis gerais de proteção de dados. Então, enfim, outro ponto que eu acho que é muito interessante destacar nessa fala inicial é que, muito embora a LGPD venha tratar do tema de maneira transversal, né, abarcando todos os setores da economia, quase todos os campos do poder público também, é preciso reconhecer que ainda antes da lei ser aprovada já existiam muitas normas, né, sejam gerais ou setoriais, que tratavam de dados pessoais. Eu tenho certeza que no âmbito da SUSEP existem talvez dezenas, né, de normas que tratem de diferentes aspectos ligados ao tratamento de dados pessoais, tratando, por exemplo, de não discriminação, né, ou de outras questões que estão também presentes na LGPD. Então, a aprovação da LGPD nos traz um outro desafio, que é de interpretação, um desafio hermenêutico, efetivamente, interpretar essa nova lei, que é uma lei geral, uma lei transversal, de maneira sistemática à luz das outras normas gerais e setoriais que já existiam anteriormente. E eu poderia trazer como exemplo aqui o Código de Defesa do Consumidor, que já tratava de aspectos da formação de bancos de dados, a Lei de Acesso de Informação, né, no setor público, o Marco Civil da Internet, a própria previsão do cadastro positivo, né, que fala inclusive da revisão de decisões automatizadas, além das normas setoriais que existem não apenas no setor de seguros, mas também no setor financeiro, no campo da saúde, nas telecomunicações, né, enfim, praticamente todos os âmbitos em que existe regulação setorial, também existem normas que tratem de alguns aspectos ligados à proteção de dados pessoais. Então, de fato, esse acho que é um ponto importante, porque a LGPD não é uma lei que veio romper radicalmente com o passado, né? Para quem é estudioso do direito, existe uma metáfora, né, do direito como um romance em cadeia, né? No sentido de que a gente vai acrescentando capítulos, né? A gente vai incluindo novas percepções, novos consensos culturais, mas isso não representa efetivamente guinadas, mas sim novos capítulos que vão se acrescentando a essa história que vem sendo escrita há décadas, há séculos, eventualmente, né? E nesse sentido, a LGPD é uma norma que certamente tem que ser interpretada de maneira sistemática, e eu digo isso um pouquinho para tranquilizar os advogados que militam aí no setor securitário, que não é porque a LGPD chegou que de repente agora a SUSEP vai dizer pronto, parei, não tem mais nada a opinar sobre isso. Pelo contrário, né, as normas têm que ser interpretadas de maneira sistemática e a atuação dos órgãos responsáveis também tem que se dar de maneira coordenada, de maneira cooperativa, né, buscando encontrar consensos e entendendo que a LGPD é uma norma que eventualmente vai impor ajustes de rumos, né, vai impor eventualmente a reavaliação de procedimentos, mas de forma alguma é um cenário de terra arrasada, né? Acho que esse é um ponto que é muito importante destacar já como ponto de partida.
Uma característica da nossa legislação, que é fortemente inspirada no modelo europeu, é justamente a existência de uma autoridade nacional, né? Então, a LGPD ela traz o que a gente chama de um modelo ex ante de proteção, o que significa dizer que, diferentemente do cenário que havia anteriormente, em que basicamente quem queria tratar dado tratava, né? Se desse algum problema que reclamasse no PROCON, agora a gente tem um cenário em que é preciso, antes do tratamento de dados, verificar se existe uma base legal que autoriza esse tratamento, né? Além disso, a lei traz uma série de princípios, né? Princípios que possuem uma natureza, inclusive, marcadamente procedimental, né? Princípios que impõem condições de contorno bastante claras, né? Quanto ao tratamento de dados pessoais, e uma série de direitos que devem ser assegurados ao titular de dados. Então, isso impõe, naturalmente, uma reavaliação interna, em muitos casos, né? No sentido de estabelecer mecanismos que assegurem a fruição dos direitos pelos titulares. Mas também, sobretudo, o nosso modelo tem por característica a existência de uma autoridade central que serve um pouquinho para organizar as coisas, né? Então, nós não somos uma agência reguladora, a ANPD não é uma agência, seja porque nossa natureza jurídica não é essa, nós somos hoje ainda um órgão pertencente à administração direta, muito embora exista a previsão legal de transformação da natureza jurídica num prazo de 2 anos, mas também porque nós não temos essa natureza de um órgão regulador da atividade econômica, né? Então, muitas vezes, quando a gente pensa em teoria da regulação, a gente pensa em recurso escasso, falha de mercado, né? Bens públicos, né? Não é esse o caso, nós somos uma autoridade de proteção a direitos. É claro que a nossa atuação produz impactos importantes para os modelos de negócios, mas é uma figura um pouquinho diferente daquela das agências reguladoras com a qual nós já estamos acostumados aqui no Brasil, porque o nosso papel eu diria assim, ele é multidimensional, né? Ele não se resume às atividades de normatização, fiscalização, sancionamento, mas também envolve, sobretudo, né, um papel central de interpretação da lei, de harmonização, de coordenação com os muitos outros órgãos públicos que atuam, né, em temas de alguma maneira correlatos à proteção de dados pessoais, e essencialmente um papel também de promoção de uma cultura de proteção de dados pessoais, num país em que, né, sejamos francos, essa cultura não existia de maneira muito precária. Então, eu acho que esse é um ponto importante de destacar, porque, enfim, está todo muito preocupado com a fiscalização, sancionamento, as multas, né? Mas eu acho que é importante compreender o papel multidimensional a ser exercido pela ANPD, que poderia talvez ser simplificado assim, como um ombudsman, né? Alguém que ouve, né? Que dialoga, um professor, né? Que orienta, mas também um órgão naturalmente dotado de competências repressivas, né? De fiscalização, de sancionamento, quando houver violações à LGPD. Sobre a NPD, assim, mais concretamente, eu acho que vale lembrar também que a criação da autoridade foi cercada de emoções, né? Então, quem estava acompanhando esse debate lembra, né, que desde a primeira concepção da LGPD havia lá a ideia de um órgão competente, uma autoridade nacional. Entretanto, esse órgão não foi formalmente criado pelo anteprojeto de lei emitido pelo Poder Executivo, e aí, muito embora o Poder Legislativo tenha proposto a sua criação, né, esses dispositivos foram posteriormente vetados pelo então presidente Michel Temer por razões de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, né? O Congresso Nacional não pode criar órgãos da administração pública, essa é uma competência restrita ao Poder Executivo, então esses dispositivos foram vedados. Depois, a MP 869, em dezembro de 2018, propôs a criação da NPD, mas com uma natureza jurídica que não agradou a todos, realmente uma natureza jurídica que foge um pouquinho das melhores práticas internacionais. Então, a NPD foi criada como um órgão da administração direta, e aí, na negociação da MP no Congresso Nacional, previu-se ainda que essa natureza jurídica seria provisória, que num prazo de 2 anos após a sua criação, a NPD passaria por uma reavaliação, né, com vista à sua transformação em autarquia. Então, isso aconteceu em 2019, né, passou 2020, começou a pandemia, a lei prestes a entrar em vigor, cadê a NPD? Nada da NPD, né? Um grande debate no Congresso Nacional sobre a conveniência de extensão do período de vacatio legis, né? Enfim, uma proposta que veio forte em determinados setores. Entretanto, o Congresso Nacional decidiu por não prorrogar a entrada em vigor da lei. A lei entrou em vigor no dia 18 de setembro de 2020, a NPD ainda não havia sido criada, vejam vocês que é sempre com emoção no Brasil, né? E finalmente, no dia 6 de novembro, então, o decreto 10474 entrou em vigor formalmente, criando, né, a estrutura de cargos, a estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E eu queria comentar com vocês, pessoal, que
No dia 6 de novembro, né, os diretores tomaram posse após sabatina pelo Congresso Nacional, e a NPD era isso, eram 5 diretores na sala de reunião, não tinha equipe, não tinha sede, não tinha nada, né? E, ao mesmo tempo, uma lei extremamente desafiadora, uma lei com impactos muito importantes, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista de proteção a direitos, num contexto em que ganhava força a ideia de um direito fundamental à proteção de dados, seja em função das discussões no STF, seja em função do avanço da PEC 17, que veio a ser aprovada agora recentemente, esse ano, né, reconhecendo um direito fundamental à proteção de dados. E o que os diretores entenderam, né, avaliaram naquele momento é que era preciso avançar na construção da NPD tendo por base algumas premissas, né? Então, a premissa primeiro de não gerar pânico no mercado, né? A premissa básica, não vamos criar pânico, né? Vamos buscar promover a segurança jurídica por meio de processos previsíveis, né? Por meio de processos participativos, né? Buscando ouvir e compreender todas as partes, e também por meio de uma abordagem que a gente chama associada à regulação responsiva, ou seja, uma abordagem dialogada, inclusive no que tange a aplicação de sanções administrativas. Então, nós publicamos logo no início deste ano o planejamento estratégico da NPD, focando em 3 eixos, né? A ideia de promoção da cultura de proteção de dados, a ideia de preenchimento do nosso arcabouço jurídico regulatório, porque, de fato, existem muitas lacunas na LGPD, muitos pontos que dependem de interpretação ou de regulamentação, e, por fim, o 3º eixo voltado também a própria institucionalidade da NPD, as suas condições orçamentárias, de recursos humanos, né, e também a sua natureza jurídica. E hoje, passado um pouquinho mais de um ano da sua criação, a NPD está botando as coisas para andar, né? Então, nós já temos cerca de 50 servidores e 4 estagiários, temos uma agenda regulatória que está caminhando bem, né? Então, nós já aprovamos regimento interno, planejamento estratégico, regulamento de fiscalização, várias consultas públicas já na rua, tomadas de subsídio, audiências públicas, né? Ao longo desse ano, nós somamos mais de 30 horas de debates com a sociedade, que estão disponíveis no site, no canal da NPD, no YouTube, né? Então, momentos de audiência pública, de reuniões com especialistas e assim por diante. E a agenda regulatória está caminhando, né? Nós prevemos ainda, como fruto dessas ações do primeiro ano, a aprovação do regulamento para agentes de pequeno porte, né, criando um mecanismo de assimetria regulatória em função não apenas do porte econômico, mas também do risco associado às atividades envolvidas. Nós também já demos início à discussão sobre relatório de impacto, incidente de segurança, e aí para o ano a gente tem ainda um debate a ser enfrentado sobre o papel do encarregado, transferências internacionais, as bases legais, que justificam o tratamento de dados pessoais, dentre outros temas. Eu queria já me encaminhar para a conclusão dessa fala inicial, mencionando que uma preocupação muito grande que nós temos diz respeito à articulação institucional da NPD, porque, de novo, como eu mencionei anteriormente, não é porque a NPD foi criada que todos os outros órgãos agora vão dizer, ótimo, então eu parei, né? A gente entende, pelo contrário, que é muito importante que haja um ambiente realmente cooperativo, de construção de entendimentos conjuntos, e nesse sentido, ao longo desse primeiro ano, nós já firmamos acordos formais com vários órgãos e entidades, com a Secretaria Nacional do Consumidor, com o CAD, com o NIC-BR, com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Também internacionalmente temos buscado marcar presença, então o Brasil já tem um acordo também com a autoridade espanhola, temos cooperação com a Comissão Europeia, nós já fazemos parte como observadores do Comitê Consultivo da Convenção 108, do Global Privacy Enforcement Network, do Global Privacy Assembly, acompanhando os trabalhos da OCDE também, dentre outros fóruns, e temos também concentrado bastante nas ações educativas, então muitos temas, né, que suscitavam dúvidas, nós entendemos que não precisavam nem de regulamentação, precisavam de uma explicação, e daí publicamos guias orientativos sobre variados temas, desde o papel dos agentes de tratamento, até a segurança da informação, né, fascículos, cartilhas, materiais orientativos, e de fato, né, essa atuação, ela reflete um pouco a visão de que nem sempre a regulamentação é a solução para uma dúvida, né, muitas vezes, a partir de um processo de esclarecimento, a gente consegue galgar melhores resultados. Eu acho, Daniela, que eu queria parar nesse momento e guardar alguns temas para as perguntas, também porque eu quero muito ouvir o Tiago, né, eu estou com medo de esgotar aqui, eu ainda preciso aprender muita coisa sobre seguros hoje. Então, eu queria devolver a palavra, Daniela, Ícaro, e dizer que eu estou aí atenta para o próximo palestrante. Muito obrigada. Obrigado, Miriam. Então, vamos passar já direto a palavra para o Tiago. Dani, você sumiu aqui da tela, eu tomei a liberdade de pegar a palavra. Ótimo, tá? Ótimo, por favor. Tiago, por favor, por gentileza.
Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço muito a organização do evento, né, a OAB de São Paulo, poder dar esse espaço para a gente poder debater sobre esse importante tópico, né, que muito vem sendo dito, né, e ainda mais trazendo para a contextualização do setor do qual, né, a SUSEP é o regulador / supervisor, né. Agradeço imensamente aí poder participar desse painel com o Ícaro, né, com a Miriam, que fez uma excelente apresentação inicial, jogou a responsabilidade lá em cima agora da minha fala, fiquei um pouco tenso aqui. A Daniela também nesse painel, já participei de outro painel com ela. Enfim, eu espero que seja uma tarde aqui proveitosa para todos, tá? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, já foi falado, chamo Thiago Barato, sou coordenador-geral do projeto de Open Insurance na SUSEP. E aqui eu tenho uma missão, né, de falar sobre dados pessoais, né, informação no setor de seguros. Como a Miriam já falou muito bem na sua fala, né, obviamente dados no setor de seguros assim, é chover no molhado, né, é algo muito, assim, é fundamental. A gente tem aí buscas incessantes por informações para diferentes produtos, e a gente observa algumas até práticas do setor de busca de dados, informações pessoais, dados de saúde. A gente tem aí a utilização, por exemplo, de dados de GPS, wearables e por aí vai. E isso tem um motivo, né? Eu sou atuário, então eu gosto sempre de dar um pouquinho do aspecto técnico aqui da coisa. Quanto menor a incerteza, menor o risco, menor é o prêmio de carregamento que a gente tem dentro dos produtos que são comercializados no nosso setor. Ou seja, quanto menor a incerteza, a gente consegue trazer, né, produtos aí com preços mais acessíveis para os nossos clientes aí do nosso setor. Então, considerando o tema, né, e é natural, acredito que terão aí muitos questionamentos que serão bastante pertinentes, né, e eu acho que é por isso que eu estou aqui nesse painel, a gente acaba tendo que tocar no assunto, né, que é o assunto que é muito tratado no momento, que é o Open Insurance, né. Então, eu vou tomar aqui a minha fala, parte da minha fala, alguns minutos aqui, para poder falar um pouquinho, fazer uma pequena propaganda também do projeto do Open Insurance, que foi recentemente, né, regulado com a resolução CNSP 415 e a circular SUSEP 635. A regulação é bastante recente, aconteceu em julho de 2021, e o conceito ali é muito simples, assim, se você pegar o conceito, né, assim, o projeto é complexo, mas o conceito é básico, né, que é como a gente pode fazer compartilhamento padronizado de dados e serviços, integrando sistemas, né, informações do mercado de seguros, previdência complementar, e capitalização, né, no nosso setor. E aqui, né, obviamente, eu acho que cabe o primeiro link que eu vou fazer com a fala da Miriam, né, que a gente tem aqui um link direto com a LGPD, ou seja, esse projeto nasceu, e um dos motivos de ter nascido, com grandes avanços que a gente teve com a LGPD sendo regulada a 13.709, né, que reforçou, embora não seja uma quebra de paradigma, reforçou a ideia ali de posse dos dados pessoais para o consumidor. E aí a gente vê, né, na verdade, no cenário global, como a Miriam também já bem colocou, né, a evolução dessas normas, né, de direitos de consumidor, direitos de dados, né, e a gente vê um caminhar, né, a gente vê em outros países, na Europa, enfim, por aí vai, uma openização, que a partir do momento que você tem, né, a autoridade, né, sobre essas informações que você possui, caso seja conveniente para você, você vai tratar, né, você vai transacionar essa informação com uma empresa, uma outra empresa e diferentes outros serviços, né? Então, esse é um aspecto que a gente gosta de sempre tratar. Muitas vezes, né, alguém fala assim, o Open Insurance aconteceu para tratar a LGPD? Não foi por isso. Então, é um aspecto que eu gosto de trazer, se nada fosse feito, a LGPD, ou seja, a Lei 13.709, já se aplica ao setor de seguros e todos os setores da economia. O que a gente faz com o Open Insurance, a partir do momento que se houve, né, essa definição por parte da sociedade, através do Congresso, na verdade, a gente passa a operacionalizar como pode ser feita, né, uma troca de informações dentro do nosso setor de uma forma ágil, assertiva, segura. Então, aqui, o objetivo da SUSEP, né, assim, foi muito boa também a fala da Miriam, conhecedor e sabedor das informações que são transacionadas e os produtos que são transacionados no setor de seguros, de que forma a gente pode operacionalizar essas informações dentro do nosso ecossistema. Nada mais natural que a SUSEP, né, tomar essa frente e seguir assim dessa forma, como o Banco Central fez para o Open Bank. Certamente, se quem observar, né, um pouco da Lei 13.709 ver o que foi proposto, a gente tentou, na normatização do Open Insurance, na verdade, criar ali o operacional.
toda a parte de tratamento de dados, etc., se aplica dentro do OpenSureance ou fora do OpenSureance. E, obviamente, a parte de tratamento de dados, cada vez mais, né, a gente vai ter orientações, etc., né, vindo da NPD a partir do momento, né, que ela está cada vez mais aí ativa no cenário nacional. Então, assim, abrindo esse grande parênteses, né, então a gente gosta de falar que, na verdade, a gente não inovou muito com o OpenSureance, né? A gente, na verdade, buscou se criar definir, né, acabar com uma assimetria que houve, né, a partir do momento que a gente teve a criação do Open Bank. E, obviamente, produtos de seguro, previdência e capitalização, que são muito normalmente também transacionados dentro do setor financeiro, já é uma realidade do que já se chama de Open Finance, né? É muito comum aí já ver nos anúncios, nas propagandas que começam a aparecer na TV, o termo Open Finance, não mais Open Bank, e até conversando com colegas do Banco Central, enfim, outros colegas do setor, até brinca, a gente tem que parar de utilizar um pouquinho, né, esses termos Open Bank, Open Insurance, e falar de uma vez só de Open Finance. E isso tem um motivo. O motivo principal que não cabe, né, por causa de uma organização do Estado brasileiro, você criar impedimentos, né, desenvolvimento do setor criando assimetrias. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: não é porque uma empresa, por exemplo, faz parte de um conglomerado financeiro e ele possui um grupo de informações, ele pode criar uma série de benefícios para um consumidor que queira seguir, né, com esses benefícios, que vê ali um ganho, e aí só porque essa empresa não faz parte, por exemplo, de um grupo financeiro, essas informações não serem completas e ele não poder se beneficiar de algumas oportunidades. Logo, naturalmente, né, existe um conjunto, né, de trabalho sendo feito, né, tanto pelo parte do Banco Central quanto a SUSEP, também como setor, né, setor bancário, setor financeiro, com o setor securitário. Há bastante diálogo, né, há uma interface muito grande aí entre os conselhos, na verdade, do Open Bank, do Open Insurance, e, obviamente, aí o Open Bank é um grande benchmark, um grande acelerador para o nosso projeto. Então, falando isso, outro assunto que eu gosto sempre de falar, que naturalmente, então, para o projeto do Open Insurance, o Open Bank é, né, um benchmark, é um natural acelerador que a gente tem. Então, a gente trouxe, né, do Open Bank algumas diretrizes muito claras, né, que o projeto, na verdade, é um projeto centrado no consumidor. É natural e não é só no Brasil que isso ocorre, isso eu gosto sempre de enfatizar, que a gente tem uma dor que é a questão da inclusão financeira, né, a inclusão securitária. A penetração de seguros é baixa, muito aquém ainda do que se busca, né? A gente tem aí já algumas metas de crescimento que perduram e que a gente tenta avançar, e a gente tem a certeza que a partir do momento que a gente consegue trazer produtos mais acessíveis, a partir do momento que você tem uma maior granularidade da informação, o maior histórico de informações do usuário, a gente consegue criar produtos mais assertivos, né? E com isso a gente consegue aumentar uma penetração de seguros e associar isso a uma cobertura securitária maior do nosso país, que com certeza isso trará bastante ganhos para o país de uma forma geral, até porque seguros é visto como uma mola propulsora de desenvolvimento econômico, né? Um dos objetivos também do Open Bank é o mesmo que a gente ocupa aqui do Open Insurance, ou seja, também foi uma outra inspiração, que é o incentivo, né, à concorrência e inovação. A partir do momento que a gente tem, né, informações e essas informações são transacionadas, né, você cria uma situação onde você não se tem mais uma assimetria, uma empresa que tem um caminhão de informações de diversos usuários e aquelas empresas que começam a inovar. E isso cria-se um problema, e isso já foi observado em outros países, até alguns congressos que a gente pôde participar, que você cria, muitas vezes, grandes empresas atuando, e às vezes essas empresas acabam atuando em setores, né, que muitas vezes são setores tradicionais. E acaba, né, surgindo, né, alguns gaps, acabam surgindo algumas falhas, e diversos outros ramos que talvez eram também interessantes, diversos outros produtos que poderiam ser apresentados para a sociedade, acabam não aparecendo. Então, isso acaba tendo match também com a questão do sandbox regulatório que tem vindo sendo tocado, e você cria essa oportunidade dessas empresas menores atuarem em alguns segmentos que muitas vezes, né, acaba sendo um pouco mais negligenciado. Obviamente, o projeto é um projeto muito amplo, né? É um projeto faseado, mas isso a gente pode falar um pouco mais à frente também, para a gente não comprometer muito essa fala inicial. E a gente tem alguns outros aspectos também técnicos que são copiados aí também do Open Bank e de outras frentes aí internacionais. Por exemplo, a gente tem a associação, né, uma autoridade de governança central, e isso foi trazido também do Reino Unido, onde você tem uma estrutura que é composta, né, por um nível estratégico, né, um nível administrativo e um nível técnico, né,
que basicamente define, né, quais são os padrões, observado, obviamente, regulação básica que deve ser seguida, né, que será observada na troca de informação e de serviços dentro do Open Insurance. Também existe a questão também que foi trazida, né, padrões técnicos definidos por normativo, que se trouxe do México, reciprocidade no compartilhamento, que se trouxe da Austrália e da Índia, e por aí vai. Não querendo me alongar, já alongando um pouquinho, a gente tem, então, alguns conceitos e alguns objetivos importantes com o projeto. Então, quais são os principais conceitos e objetivos do projeto, né? De novo, é um projeto centrado no consumidor, então o foco tem que ser no cliente. Então, a partir do momento que a gente tem isso, e parece que é algo dito assim, solto, mas diversos momentos que a gente tem dúvida, né, de como seguir, de como prosseguir, a gente tem que sempre estar claro isso. Tem que ser transparente para o usuário, né, que vai utilizar, por exemplo, uma informação, que vai transacionar uma informação no ambiente seguro, o que ele está fazendo ali. Então, tem que estar claro, não pode ser cheio de pegadinhas, cheio de critérios, ou senão você acaba tendo uma dificuldade, né, natural dele exercer esse direito que foi dado a ele, que é essa troca de informação. Então, por exemplo, só trazendo aqui um exemplo, depois a gente voltar a falar sobre isso. A partir do momento que o usuário está clara essa informação que ele quer trocar entre uma empresa, obviamente, autenticada, reconhecida, etc., que é regulada do setor financeiro, setor securitário, com uma outra empresa, você não pode criar barreiras adicionais para que esse consumidor faça essa barreira. Obviamente que deve-se criar, né, todas as situações de segurança necessárias, né, para identificar que aquela empresa é aquela empresa, que aquele segurado é realmente aquele segurado e que ele vai transacionar essa informação, né, com uma finalidade específica, inclusive é um ponto que tem definido também na LGPD. Outro aspecto também importante é a questão da inovação e concorrência, como eu já falei, né? A gente tem certeza que com o projeto a gente vai trazer uma infinidade de novos produtos e por aí vai. Cidadania financeira, já falei um pouco, né? E aqui eu acho que cabe o ponto que poder falar, né? Que existem estudos, inclusive, que a gente, a partir do momento que a gente diminui, eu vou tentar não ser tão técnico, que a gente diminui a incerteza de um produto, a gente vai diminuir, né, uma medida estatística, a variância, mas essa variância acaba sendo muito mais, em termos relativos, pesadas para os produtos menores valores do que para maiores valores. Então, a partir do momento que a gente traz mais informações, diretamente a gente consegue demonstrar que a gente consegue também fazer um produto mais inclusivo, ou seja, para pessoas de menor renda, porque, querendo ou não, o produto de seguros ainda é um produto muito elitizado no país, né? Então, também a gente traz aqui a agilidade, precisão e conveniência, a partir do momento, né, que o cidadão quer, né, fazer esse compartilhamento de dados, né? Hoje a gente tem uma máxima que a gente tem que o mundo está à distância de um clique, né? Eu gosto sempre de falar que outro dia, né, eu recebi um e-mail, acho que até a Miriam gostaria dessa historinha, eu recebi um e-mail de um player de música famoso, né, e com destaque, a LGPD passou a se vigorar, logo os dados são seus, caso você queira, né, trazer e transformar, compartilhar essa informação, basta clicar nesse botão, etc. E tem vários questionamentos, né, toda aquela parte jurídica que é envolvida. Só que aí eu peguei minhas informações nesse player, então tinham lá informações, cara, que eu nem sabia, as músicas que eu escutava, a forma de como eu paguei, como foi. Cara, eu fiquei abismado, assim, era tanta informação que eles tinham ali minhas. Então, assim, a partir do momento que isso cria, né, um cenário que isso vai acontecer não só para seguros, não só para finanças, mas para todos os setores da economia, ou seja, a NPD tem aí um desafio bem grande aí a se debruçar, a gente tem que criar um ambiente que seja ágil, preciso e conveniente. Então, um dos objetivos do Open Insurance também é que isso seja feito dessa forma. Obviamente, não precisava nem falar, né? A gente, com o Open Insurance, a gente busca, na verdade, maior segurança e privacidade. Aqui eu gosto de trazer também alguns aspectos que fica assim, muito se questionando. O quão seguro é um projeto, né? Eu acho que depois o Ícaro vai poder falar um pouquinho também com o viés técnico dele, de quão seguro é um projeto do porte, do Open Bank e do Open Insurance. Assim, criado, desenvolvido para ser seguro. Então, assim, a gente tem muitas camadas de proteções, a gente tem muitas camadas de compliance, tem certificações do tipo do ICP Brasil, do FAP, que realmente são certificações muito pesadas. Então, assim, quando você ouvir falar, né, sobre a questão do Open Bank, Open Finance, Open Insurance e outros Opens que vão surgir aqui no Brasil, a partir do momento que a gente fala de troca de informação, principalmente informações financeiras securitárias, e quando a gente fala de dados pessoais, as exigências que estão por trás disso são exigências bem pesadas e bem robustas, e assim tem que ser, para a gente não ter nenhum problema
problema mais à frente, tá? Ou seja, um parênteses que se fala, né, se alguém quiser, né, vazar dados dentro de um sistema seguro regulado, onde só tem empresas que são credenciadas e autorizadas por órgãos reguladores, seria muito mais fácil fazer isso no ambiente de internet, que é um ambiente livre, né? E por fim, eu tinha muito mais para falar, mas eu sou um pouco prolixo, acabei falando muito, vou deixar para falar nas perguntas, né? A gente busca aqui uma integração, né, com o Open Bank, inclusive isso foi definido no normativo, né? A gente tem falas aí, semana, tivemos algumas reuniões, diversas reuniões técnicas da equipe do Banco Central, e as equipes estão debruçadas sobre isso, né, para como isso vai se fazer. Isso é uma máxima, assim, como a gente já falou, a partir do momento que o consumidor, né, tem esse direito sobre essa informação, ele tem que poder exercer esse direito, né? Ele vai poder transacionar não só dentro desse ambiente, e até mesmo a partir do momento que ele queira essa informação, por mais que você não tenha conexões, ele poderia levar para outros setores, se ele achasse a informação relevante, tá? Então, acho que eu passei 2 minutos aqui, tem mais alguns aspectos para falar. Obviamente, a gente pode ressaltar alguns aspectos do tipo que a gente está trazendo aqui, buscam referências, são utilizadas referências internacionais, né? A gente tem avanços aí sendo feitos em outros países, né? Por exemplo, o México já se fala em Open Tudo, tem 20 e poucos setores da economia lá que eles estão tentando fazer essa openização, mas eu vou parar de falar um pouquinho, porque senão eu vou dividir muito aqui o debate. Muito obrigada, excelente apresentação, e temos, sim, muito assunto para conversar ainda. E, na sequência, eu queria já, para começar aqui a fase de interações, né, propor aqui uma pergunta para a Miriam, que é um pouco da fala dela, mas que ela pudesse explicar, né? A gente consegue, sim, perceber o desafio imenso, né, que a autoridade tem, né, em relação a diversos setores da economia, a norma abrange todos, né? E aí a gente imagina, né, que essa apreensão de cada particularidade dos setores, né, vai passar por interações, como você estava mencionando. Então, assim, o que vocês pretendem, o que você mencionou que tem feito com outros órgãos, né, tanto para fim de apreensão, né, como para fiscalização desse mercado. Então, era isso para te ouvir. Perfeito, Daniela. Então, eu acho que, de fato, esse é um aspecto central da criação da autoridade, né? Esse papel de ser o eixo central de um ecossistema muito complexo, no qual a gente tem não apenas órgãos da administração pública, né? Agências reguladoras, órgãos como a SUSEP, mas também entidades locais, como PROCONs, né? Mais de 900 PROCONs espalhados pelo país, ministérios públicos. Então, a gente percebe realmente que a ANPD tem que desempenhar esse papel de ser o agente central de interpretação da lei e de estabelecer relações cooperativas de modo a permitir que esse entendimento sejam compreendidos, compartilhados, né? E também colocados dentro do contexto de setores regulados que, por vezes, têm normas próprias, tá? Então, nosso planejamento estratégico mesmo, a gente previu como um dos nossos indicadores o estabelecimento das relações cooperativas. E, como eu mencionei, nós já temos 4 acordos de cooperação técnica formalmente assinados, mas temos também uma relação cooperativa com outros órgãos que não suscitaram ainda acordos formais, né? Então, eu mencionaria, por exemplo, as agências reguladoras, não apenas pelo fato de que uma boa parte da nossa equipe é requisitada de outros órgãos, como agências, por exemplo, mas também, sobretudo, porque a gente entende que podemos aprender com a experiência desses outros setores, né? Eu particularmente, eu sou servidora pública da carreira de especialista em regulação da Anatel, né? Eu comecei minha carreira no setor público há 15 anos na Anatel, então eu trago um pouquinho essa bagagem, e aqui na NPD temos colegas que vieram de outros órgãos, que vieram do Ministério Público, que vieram da Senacom, que trabalharam no CAD, que são gestores, enfim. Então, justamente essa troca de experiência tem sido muito rica para nós, inclusive em termos de como estruturar a nossa atuação fiscalizadora e sancionadora, sabe? Eu mencionaria nesse tocante que uma preocupação grande que a gente teve também enfim, como é que a gente vai atuar quando a gente tem uma pluralidade de atores potencialmente envolvidos no mesmo caso concreto, né? E esse não é um problema só do setor de seguros, mas, enfim, imaginem vocês um incidente de segurança no setor de telecomunicações, em que, de repente, você vai ter Anatel, você vai ter Senacom, você vai ter PROCON, vai ter Ministério Público, vai ter NPD. Como é que a gente vai se organizar
para, de um lado, evitar bis in idem, né, que é um problema, né, todo mundo apontando, né, aplicando suas próprias sanções, às vezes de maneira desencontrada, e também, eu diria assim, sobretudo, evitar interpretações divergentes. Imaginem vocês se cada PROCON desse país fosse interpretar o que tem que ter no relatório de impacto, né, se o dado pode ou não pode ser transferido, se a base legal do legítimo interesse é apropriada ou não é apropriada. E daí, justamente, esses acordos, eu acho que nos fornecem parâmetros institucionais de cooperação, né, embora eles não sejam imprescindíveis. De novo, né, eu menciono, por exemplo, que no caso envolvendo o WhatsApp, né, a mudança de política de privacidade, a gente teve uma atuação coordenada entre CAD, Senacom, Ministério Público e a ANPD, que inclusive gerou uma recomendação conjunta desses 4 órgãos, né, sem que houvesse ainda acordos formais com todos os partícipes, né, muito embora esses acordos venham posteriormente. Então, o que me parece é que assim, é super importante que esses diálogos sejam estabelecidos. No caso da SUSEP, a gente está numa fase inicial, né? Acho que esse é o 3º evento do qual eu participo com representantes da SUSEP. Inclusive, já tive uma conversa com o Vinícius Brand e tal, a gente meio que combinou de, né, promover um encontro ali entre os representantes do órgão no início do ano que vem. Primeiro para promover essa aproximação e depois para ver como é que a gente consegue trabalhar conjuntamente. E eu acho que aqui vale lembrar que esse não é um problema que a gente acabou de descobrir, mas uma coisa que foi muito discutida durante a tramitação da LGPD pelo Congresso Nacional, e a vacina que o legislador previu foi justamente essa. Primeiro, processos de construção normativa amplamente participativa, com consulta pública, audiência pública, né, tomada de subsídios, avaliação de impacto regulatório, e em segundo lugar, uma obrigação realmente de cooperação e de coordenação, e a gente tem buscado, de fato, dar cumprimento a esses comandos legais, por entender que é a melhor forma de promover segurança jurídica e também respeito aos direitos dos titulares. Ótimo, adoramos ouvir isso. Obrigada. Perfeito, Miriam, obrigado. Bom, vamos agora, aqui é pinga-fogo, tá? Uma hora a gente vai na Miriam, outra hora a gente vai no Tiago. Agora a gente vai dividir para o Tiago a pergunta. Tiago, eu acho que você falou bastante, você falou bem aí do Open Insurance, acho que existe uma janela de oportunidades bem interessantes aí para o mercado, tá? E recentemente eu participando de uma dessas inúmeras palestras ou conversando com o pessoal, lendo alguma coisa a respeito, e infelizmente não vou conseguir dar o crédito, porque eu realmente não me recordo agora. Teve um ponto que você falou que eu acho que se destaca, que é a questão da inclusão, né? Eu já trabalhei em banco lá atrás e a gente lembrava muito de uma discussão que tinha com o Banco Central a respeito de inclusão, né? Eu acho que o sistema financeiro nacional carecia de uma inclusão das pessoas dentro do sistema para que elas tivessem outras oportunidades, para que elas tivessem crédito e assim por diante. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar muito a questão do crédito no Brasil e agora a gente precisa proteger tudo aquilo que as pessoas compraram, proteger o próprio crédito em si e assim por diante. É aí que entra de forma muito forte o mercado de seguros, por exemplo, né? Então, na minha visão, assim, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela SUSEP ligado ao Open Insurance também um processo de inclusão, né? E dizem que quando você inclui mais pessoas em determinado ambiente, quando você gera mais oportunidades, você gera a disrupção efetivamente, né? Bom, dito isso, eu queria entender aí um pouquinho de você, qual é o principal objetivo do Open Insurance, né? E ter uma visão aí da SUSEP do que é que se espera no curto, no médio e no longo prazo com a implementação aqui no Brasil. Perfeito, Ícaro. Eu acho que a pergunta foi muito boa. Bem, a gente está numa fase inicial de implementação, né? Então, assim, obviamente, no primeiro momento, nesse curto, médio e longo prazo, e foi um tópico que eu não tratei aqui, a gente está com um projeto, na verdade, um projeto faseado, né? A gente tem um projeto aí que são divididos em 3 fases. Primeiramente, a gente tem os dados públicos, né, que vão ser compartilhados, né? E aí, cada uma dessas fases tem um porquê. Então, vou falar um pouquinho desse porquê. Quando a gente fala de dados públicos, né, então a fase 1 vai sinalizar aí na próxima semana, no dia 15 de dezembro, e ela vai se alongar até junho de 2022, tá? E por que isso foi feito dessa forma? Porque a gente tem muitos produtos no nosso setor, né? E são produtos com as suas peculiaridades, etc. E a gente teria um prazo muito curto para poder já subir tudo que teria que subir de todos os produtos. Então, o principal objetivo nessa fase 1, a gente consegue enxergar, é a partir do momento, né, que você tem, né,
diferentes produtos sendo oferecidos, né? E aí, a partir do momento que você tem uma padronização da informação, e aí eu tenho até dar um crédito aqui para um amigo, o Léo, chefe de TI na SUSEP, que o projeto acaba sendo um projeto focado no desenvolvedor. Porque você permite que o desenvolvedor ele pare de pensar de como ele vai buscar essa informação numa origem, numa seguradora, e sim como que ele vai entregar isso para os mais diferentes cantos do nosso país. Tá? Então, você cria uma oportunidade, assim, eu acho que isso tem que estar claro para todos, de que você passa a ter, na verdade, uma facilitação de acesso, né? Uma facilitação de comparar produtos, né? Em diferentes níveis, né? Diferentes níveis no país. Então, assim, essa fase 1 ajudaria nesse aspecto, né? E isso vai, obviamente, teve até uma fala que foi do Roberto Campos para o Open Bank, né? Que ele falou que muito diferente do Pix, por exemplo, que o Pix você no dia seguinte, todo mundo só fazia Pix, ninguém mais falava de TED e de DOC, morreu, não existe mais isso, né? Então, assim, aqui é diferente, porque você existe um tempo onde você vai, na verdade, trazer aquela informação, obviamente, vamos ter aprimoramento daquela informação. No segundo nível, estágio, as pessoas vão começar a olhar, os desenvolvedores vão começar a olhar aquela informação e falar assim, cara, como é que a gente pode agregar informação para a sociedade de uma forma geral. E aí você vai começar a desenvolver, né, novas possibilidades para os consumidores poderem, né, naturalmente, comparar alguns produtos e ver para o seu perfil de risco, aquele melhor acesso. Já temos algumas coisas sendo desenvolvidas, inclusive, isso não é uma novidade, a gente tem insurtechs aí, a gente tem empresas, por exemplo, do dia eu estava falando com um CEO de uma empresa grande do nosso setor que já comercializa 20 produtos de diferentes seguradoras. Então, isso já acontece. O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma padronização. Aí, não querendo me alongar muito, né, mas já estou me alongando, com a fase 2, a gente traz aí, na verdade, né, a possibilidade de compartilhamento dos dados pessoais em si. E isso vai acontecer só em setembro de 2022, e isso vai se alongar até junho de 2023. Ou seja, falando de Brasil, assim, acho que isso já é quase longo prazo suficiente. A gente tem 2 anos aí pela frente, muita coisa pode mudar. Então, a gente prevê com isso, né, a possibilidade, né, de a gente ter produtos mais acessíveis, né, e mais assim customizáveis, né, para essas pessoas no médio e longo prazo. De novo, no começo, obviamente, isso não vai aparecer do dia para a noite, né? Obviamente, isso vai acontecer com naturalidade, com o processo. E a terceira fase que a gente vai estar falando de serviços, né, isso vai começar a acontecer só em dezembro de 2022 e vai se alongar também até junho de 2023, a gente entende que a gente vai poder agregar, né, a partir do momento também que a gente tem, né, soluções padronizadas dentro do ambiente seguro e mais ágil, a gente consegue trazer diversas possibilidades de serviços sendo realizados uma velocidade muito rápida, né? A gente tem alguns casos, a gente tem algumas brigas pelo mundo afora aí de qual é o sinistro mais rápido sendo regulado, tem casos aí já, um observado que foi de 7 segundos nos Estados Unidos, e isso vai acontecer, assim, a gente espera que aconteça, a gente está dando as ferramentas que isso pode acontecer no nosso país, mas isso obviamente não vai acontecer do dia para a noite, eu acho que isso vai ser um aprendizado, que isso vai acontecendo, né, a gente tem, por exemplo, a questão de portabilidade de previdência, já teve até uma empresa recentemente que anunciou, né, que iria começar a efetuar, né, serviço de portabilidade de previdência, inclusive sem open source, através somente do Open Bank já começaria a fazer algum serviço nesse sentido. Não sei se me alonguei muito, Ícaro. Não, tá perfeito. Obrigado. E aí, na sequência, eu queria ouvir da Miriam, né, com esses movimentos de Open Finance, falando já na nomenclatura correta aí que o Thiago trouxe, né, lembrou, e também naquele papel multidimensional, né, da autoridade, né, como vocês acompanham, né, enxergam esses movimentos, né, em relação ao Open Finance, e no caso, nós estamos lá, né, o Open Insurance. Legal, Daniela. Então, assim, de fato, é preciso começar dizendo que não tem ainda uma opinião oficial da NPD sobre esses modelos de negócio. A gente tem buscado efetivamente compreender um pouquinho melhor como eles funcionam, como é que a regulação está sendo estruturada, né? Eu, particularmente, sou novata no assunto, mas o que eu diria que, assim, a LGPD traz, assim, agrega a essa discussão, é, de fato, a necessidade de buscar a base legal mais apropriada para viabilizar esses compartilhamentos, né? E aqui reconhecer que, muito embora o consentimento seja uma base legal muito importante, né, muitas vezes associada à ideia de autodeterminação informativa, existem outras bases legais também que podem
viabilizar o compartilhamento de dados pessoais, ainda que não calcados no consentimento. Então, a execução de um contrato, por exemplo, legítimo interesse, a depender do cenário, naturalmente, né? Até mesmo, eventualmente, cumprimento de obrigação legal regulatória. E o que me parece é que, especialmente no setor de seguros ou de open finance de maneira mais ampla, talvez uma atenção especial tenha que ser dada quando houver o compartilhamento de dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados que a lei define como, enfim, merecedores de um sarrafo mais alto de proteção, que são dados associados, por exemplo, à saúde, né, à vida sexual, filiação política, dados genéticos, biométricos, por exemplo, e especialmente com relação a esses tipos de dados pessoais sensíveis, me parece que existe uma discussão acadêmica ainda não solucionada sobre eventual prevalência do consentimento como base legal ou ainda a possibilidade de usar outras bases legais, como, por exemplo, a defesa de direitos em contrato, né? Então tem toda uma discussão ali, uma vez que as bases legais, no caso de dados pessoais sensíveis, são um pouquinho mais restritas, né? Um outro aspecto que eu acho que é muito interessante observar quando a gente olha para o setor securitário e para esses movimentos amplos de compartilhamento de dados também, diz respeito à questão da formação de perfis, né? Então, muitas vezes a gente vê que nas práticas cotidianas, né, você tem formação de perfis com vistas à concessão de crédito, ou com vistas à avaliação do risco de um determinado segurado, né? E esse é um aspecto também tutelado pela LGPD, que inclusive fala do direito de solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em meios automatizados, né? E esse é um tema que suscita também um grande debate ainda não resolvido sobre, enfim, em quais circunstâncias que essa revisão será de fato exigível, o que é um tratamento totalmente automatizado, essa revisão deve ou não deve ser intermediada por um ser humano, né? Uma vez que a nossa redação é um pouquinho diferente da redação que existe no âmbito europeu, né? Além disso, a questão do chamado direito à explicação, né? Uma vez que a legislação prevê a possibilidade de titular solicitar a explicação sobre os critérios, os procedimentos utilizados para se chegar a uma determinada decisão automatizada, inclusive quando isso está associado à formação de perfis, né? Então, o que me parece é que esses movimentos, e aqui eu queria dizer que eu concordo com o Thiago no sentido de que a aprovação da LGPD e das leis de proteção de dados pessoais fornece uma espécie de substrato, né, um solo fértil no qual essas iniciativas de Open Finance podem prosperar, porque você tem ali um arcabouço normativo que gera maior confiança, né? Mas então o desafio é, de fato, olhar para esses mecanismos de compartilhamento à luz da LGPD e verificar se todos os procedimentos estão bem endereçados, né? Se o titular tem mecanismos para proteger seus direitos, se as bases legais estão adequadamente identificadas, se os princípios estão sendo observados, né? Que eu chamaria atenção também para o princípio da finalidade, que é um princípio muito poderoso, né, que fala que, a princípio, dado pessoal coletado para uma finalidade não deve ser utilizado para finalidades subsequentes e incompatíveis, né, a não ser que haja uma nova base legal que autorize esse segundo tratamento. Isso se aplica muito frequentemente ao caso de compartilhamentos, né? Então, eu diria que assim, a necessidade de ter um olhar atento para esses mecanismos amplos de compartilhamento, reconhecendo que, de um lado, eles, claro, suscitam uma série de benefícios para o titular, associados à inovação, associados à comodidade, associados à possibilidade de fruir, né, novos serviços, né, inclusive, enfim, de maneira talvez mais simples do que nos mecanismos anteriores, mas também um olhar atento para a proteção dos direitos do titular. Em particular, eu penso assim que o princípio da não discriminação é um princípio que merece um olhar cuidadoso, uma vez que a LGPD não veda a discriminação, mas sim aquela discriminação que resulte em tratamento que seja ilícito ou abusivo, né? Então, esse também parece ser um campo aí que merece uma exploração um pouquinho mais pormenorizada. Eu sei que a SUSEP já há bastante tempo trata as questões de não discriminação, então aqui também um diálogo entre os dois órgãos me parece ser uma medida bastante importante. Muito legal, muito obrigada. São pontos de atenção, né, de reflexão, né? Exato, Daniela. E como eu disse, assim, a gente está se aproximando agora do tema, né? Claro que a ANPD não tem condições de entender em minúcias, né, todos os setores regulados, muito menos o setor de seguros, que é um setor, né, que tem uma regulação muito intrincada, né, muito específica, e daí que a gente conta realmente com essas lógicas de parceria, de diálogo, para que nós possamos, né, de maneira conjunta, identificar as melhores soluções. Muito bom. Perfeito. Inclusive, tem até uma pergunta que nos mandaram aqui, Miriam, falando um pouquinho sobre o papel do corretor, como é que o corretor se posicionaria aqui dentro da lógica da NPD, se ele seria considerado um controlador ou se é um mero
operador. Eu acho que, assim, talvez a gente não tenha espaço para responder agora, porque certamente é algo que a gente vai ter que se debruçar e analisar com calma, né? Mas é só para te dar um pouco do gostinho de como a gente, no mercado securitário, tá bem atento a essas discussões e vai querer, sim, discutir com vocês aí para ver o melhor caminho, né? Porque, de fato, e aí eu já vou puxar o gancho para a pergunta para o Thiago, de fato, o corretor de seguros ele tem um papel bastante importante, ele manipula os dados, né, de certa forma, do consumidor final, né? Toda vez que a gente passa uma informação para o corretor, ele utiliza aquela informação para fazer as rodadas junto às seguradoras e obter ali a melhor proposta para a gente. Então, já até aproveitando se você o me permite gancho... só comentar esse ponto, Ícaro, assim, eu não posso responder especificamente porque eu não conheço os detalhes do papel do corretor, mas só para mencionar que o conceito de controlador, ele está associado a um agente que tenha sob seu domínio, né, sob sua influência, as decisões principais sobre os elementos essenciais do tratamento. Então, é um caso, assim, realmente que tem que ser analisado concretamente, né? Esse corretor, ele toma decisões autonomamente ou ele apenas cumpre ordens, né? E daí que a gente estava até brincando antes do evento começar, não adianta escrever no papel que é operador se na prática você está tomando as decisões mais significativas, né? E eu acho que é aí que está a chave, né, de leitura para distinguir o controlador do operador. Mas desculpa ter te interrompido, Ícaro, por gentileza, pode prosseguir. Não, perfeito. Acho que já até ajudou a responder aqui um pouco a dúvida do pessoal que mandou no Q&A aqui. Bom, Thiago, tem um ponto aqui, seguindo essa questão do corretor, né? E falando especificamente do Open Insurance, tem uma discussão muito grande, né, com relação ao Open Insurance e o papel do corretor, né? Eu, particularmente, estou com o ouvido muito no trilho, como dizem aí, a gente ouve todo mundo, conversa com as seguradoras, conversa com todas as empresas do mercado e também muito com os corretores, conversamos também com as resseguradoras, né? Tem resseguradoras querendo saber como é que vai funcionar esse processo também para eles, no Open Finance, no Open Insurance, se um dia eles vão poder trabalhar, eventualmente, algum tipo de informação. Mas falando especificamente do corretor, como é que vocês estão imaginando a participação do corretor no processo do Open Insurance, Thiago? Excelente pergunta aí, cara. Assim, recentemente que se criaram alguns mitos, né, e algumas falas que são ditas aí por algumas pessoas que no Open Insurance não incluiu os corretores no projeto. Assim, é meio utópico, né? Porque a gente tem aí, na verdade, um canal de distribuição que a gente tem aí que é predominante no Brasil e do dia para a noite não existe isso e nem se busca isso, né? Você terminar a participação de profissionais que podem, em si, agregar muito valor, né, ao projeto de uma forma geral. Então, só para entender, né, a partir do momento, por exemplo, que uma pessoa, né, você tem, né, uma proposta a ser levada, uma seguradora, hoje como é que funciona? Né? O corretor coleta aquelas informações, né, e repassa, né, aquelas informações para uma seguradora, onde ele verifica ali e devolve uma proposta. É isso que é feito. Né? Muito comumente, na verdade, ele faz isso, na verdade, para aquela pessoa, para diferentes seguradoras. Às vezes você faz uma cotação, você recebe um retorno de 4, 5, 6 seguradoras, né? Então, isso vai continuar sendo feito. Assim, eu acho que a gente não mudou essa dinâmica. O que vai mudar agora é que se o consumidor, né, quiser que aquelas informações que ele tem, né, de uma base de dados de uma seguradora, que ele verifique, né, que vai ter um ganho de uma troca daquelas informações, aquelas informações poderão ser transacionadas com outras seguradoras dentro do ambiente controlado. Aquela informação não vai sair para externos, né? E por que isso é feito? Porque, como a gente já falou aqui no começo, a gente tem uma necessidade de segurança, a gente tem uma necessidade de rastreabilidade da informação, etc. E tem que estar em compliance com tudo, né, que a LGPD define, as normas da SUSEP define, etc. Então, você tem que ter ali uma regra, né, um ambiente onde todas essas pessoas, todos os participantes que estão naquele cenário, eles consigam estar em compliance com essa norma. E aí, por esse motivo, a gente teve a criação aí, na verdade, que a gente previu, né, sociedades participantes do Open Insurance, que obviamente são todas as seguradoras, né, que tem aí todas as exigências de segurança cibernética, exigências de conduta, exigências de requisitos financeiros de capital para, por exemplo, algum descompliance, até um risco operacional que possa ter. Você tem exigências de conduta, que eu já falei, desculpa repetir. E você tem, na verdade, uma necessidade, então, imposta de como a gente vai poder transacionar essas informações nesse ambiente, né, de uma forma até independente. Então, existe
uma figura que se cria, né, em diferentes mundos, aí, diferentes projetos open pelo mundo afora, que são os TPPs, que são aqueles terceiros, né, que agregam serviços dentro da plataforma. No caso do projeto do Open Bank, né, se adequou isso através das iniciadoras de serviço, iniciadoras de pagamento, né, e aqui dentro do Open Insurance criou-se a figura, né, da Sociedade Iniciadora de Serviços Seguros. Então, obviamente, né, corretores poderão se organizar, né, e poderão se associar como CIT, por exemplo, mas para isso deverão, né, como todos os demais outros participantes, seguirem regras, né, que vão ser desde, como eu já falei, requisitos financeiros, conduta, segurança cibernética, por aí vai, para poder participar. Então, essa participação, de novo, pode ser diretamente através do seguro, né, da seguradora, pode ser através, por exemplo, você se vir a se tornar uma CIS, né, ter parcerias com a CIS e as seguradoras, isso inclusive foi um item que se criou, né, que se adicionou até na minuta final que foi publicada da 429, porque se criou um mito que os corredores não poderiam trabalhar. Não, vão poder ter, né, parcerias, vão poder atuar, isso é óbvio. Até tem soluções já de tecnologias para isso, tá, Ícaro? Porque a partir do momento que você está, né, num ambiente não digitalizado e você tem que entrar para um ambiente totalmente digitalizado, que é o Open Insurance, você tem padrões de tecnologia, por exemplo, protocolos, que é o CIBA, que está sendo utilizado já para fins do Open Bank, para os correspondentes bancários, né, e também está se discutindo já no âmbito do grupo técnico, né, como isso poderia ser utilizado para poder incluir os corretores, para poder trazer as propostas e continuar trabalhando. Assim, eu acho que, na verdade, o que se vai ter, na verdade, é uma adequação, um aprendizado, como todos que estão no processo. Em complementação, e também fica aí a reflexão da Miriam, né, se quiser complementar, mas é uma pergunta que está aqui, o nosso colega Dácio trouxe. Boa tarde, Dácio, da comissão, né? Ele traz aí uma dúvida sobre justamente se a base é o consentimento, né? Como seria a autenticação, né? Essa foi a primeira dúvida que surgiu quando a gente olhou e falou assim, nossa, tem um Open Banking, né? O sistema bancário, ele tem biometria lá, ele tem uma interação, né, do cliente, do cliente do banco, né? Ele interage o tempo todo dando ordens, né, fazendo operações. Então, a indústria, né, já é parametrizada para essa ida e vinda, né? Ela conhece, ela sabe que eu sou a Daniela, quando eu ponho meu dedo, quando eu tenho senha, reconhecimento de face, né? Tem uma série de ferramentas, porque essa interação, né, são muitas operações, é constante. No setor de seguros, de forma geral, como é hoje, né, a gente só faz lá o seguro e não tem interação alguma, né? Só vai ter quando eu tenho um sinistro. E aí, no sinistro, sou eu, né? A gente tem aí um processo de captura, de confirmação, até mesmo na hora do pagamento da indenização. Então, essa era a primeira, assim, todo mundo, mas o que a gente vai fazer, né? Como é que eu vou saber que aquele segurado é o segurado, né? Na atual situação, esses tipos de captura, assim, de confirmação, né? A autenticação da operação, que é a pergunta que está sendo trazida. Excelente pergunta. Assim, a pergunta é cabível. A gente tem aí os grupos técnicos debruçados sobre o tema, né? Ainda não se debruçou sobre esse assunto, e até por esse motivo, né, a gente previu que esses assuntos fossem postergados para uma fase ali para o final de 2022. Quando a gente também não criou nada, a gente copiou, né? Quando a gente fala sobre a questão de troca de informação, né, de uma empresa para outra, a partir do momento de consentimento do segurado, a gente tem aí uma figura, na verdade, de 3 ou 4 processos, né? Você tem, na verdade, a autenticação dele na seguradora, na ponta que vai transmitir a informação. Você tem também a confirmação, esse login, né, também tem que ser feito também onde vai se receber essa informação. Então, ou seja, ele tem que estar autenticado de quem transmite, autenticado para quem recebe, e depois, quando ele está autenticado nessa outra ponta, ele, quando volta, ele tem uma necessidade de uma confirmação e claramente, né, a questão da finalidade, para que ele está fazendo aquele compartilhamento. Então, assim, mas embora esse processo parece muito burocrático, ele tem que ser feito de uma forma muito simples. Então, isso tem que estar autenticado nas 2 pontas. Então, as empresas vão ter que ter essa estrutura, né? Vão ter que implementar essa infraestrutura. A gente tem essa dificuldade no setor.
É óbvio que a gente tem os aprendizados que a gente vai trazer do setor bancário para poder fazer isso. E uma dificuldade maior e mais difícil ainda é na questão do acesso. Porque uma coisa você já é cliente, né, da empresa, né, e você já é facilmente ali autenticado de alguma forma, você consegue ser feito, né? E, na verdade, quando você tem o acesso, mas também existem formas de ser feito isso, né? E, assim, a gente não precisa reinventar a roda. A gente tem aí diversos serviços, inclusive, eu sou cliente em sistemas que não são no país. Eles conseguiram, através de sistemas de tecnologia, com foto de passaporte, etc., identificação, me reconhecer. Então, é óbvio que é trabalhoso? Vai ser trabalhoso, mas deverá ser feito, até porque eu acho que ninguém vai querer ficar em compliance com normativa. Então, a mensagem para os advogados é: os técnicos, os universitários técnicos estão pensando e vão fazer. Vão ter que fazer. Advogados, acalmem-se. Muito bom. Eu acho que, aí até complementando, né, Tiago, acho que você tocou naquele ponto da questão da segurança, né? A segurança aqui, no final das contas, é o ponto fulcral do processo como um todo, né? Seja do compartilhamento, seja da restrição, né? Tudo isso, obviamente, para que a gente possa cumprir aquilo que deve ser efetivamente realizado naquilo que foi determinado pelo Open, mas mais do que isso, respeitar toda a legislação, né? E aí, uma coisa que a gente brinca até é assim: o Open, na verdade, não é tão open assim, né? É um grupo bem restrito, com pessoas que você sabe quem são, quem é que está participando, a forma como está participando, o fato de ter as certificações, né? De você ter que fazer uma conexão muito bem feita, e toda uma segurança envolvida nesse processo. Faz com que a gente tenha bastante segurança na passagem das informações, né? No compartilhamento das informações de um lado para o outro, né? Aí eu acho que, assim, tem uma discussão muito grande também no mercado, e aí eu até queria aproveitar para te fazer uma pergunta, assim, que diz respeito ao que é efetivamente o dado da pessoa física e o que é efetivamente o dado da seguradora, né? Porque a gente sabe que a seguradora recebe a informação, trabalha aquele dado e depois ela vai e toma suas decisões, seja em termos de subscrição ou regulação de sinistro. Uma parte da informação, obviamente, é da pessoa física, mas uma outra parte não é da pessoa física, né? Tem um estudo, tem um trabalho, tem um desenvolvimento feito ali em cima. A gente consegue fazer uma boa divisão do que é efetivamente da pessoa e do que não é da pessoa nesse processo? Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas é algo que sempre surge em algumas conversas. Ícaro, a pergunta é muito boa e já foi objeto de muito debate, inclusive na pré-publicação da norma, na 415. Foram itens de consulta pública, etc. Você tem que saber separar ali o que é, na verdade, uma informação pessoal e o que é, na verdade, sigilo empresarial, o que é inteligência da empresa, etc. Né? E, salvo erro, acho que a Miriam pode me salvar aqui, isso também já é previsto, inclusive, também na LGPD, né, Miriam? Então, assim, você tem que saber separar o que de fato é dados pessoais e o que não é. Então, por exemplo, né, quando a gente está falando, por exemplo, particularmente, assim, um exemplo foi citado, dados de GPS, né, do Ícaro, por exemplo, os dados que são mapeados ali para o GPS, ali é um tipo de informação. Mas a partir do momento que você cria, né, a partir de algoritmos que você desenvolve, você trabalhou, você investiu muito dinheiro naquilo, e você cria, por exemplo, um score, alguma coisa do tipo, isso tem que ser debatido. Então, assim, então é um pouco nessa linha. Já teve esse debate no Open Bank também, que eu sei, a gente tem aí esse debate no Open Insurance, e a gente marcou, né, inclusive para poder tentar definir, né, isso, e poder separar esse tipo de coisa, a gente, inclusive, colocou, né, na normativa que dados, né, oriundos de inteligência, enfim, score, etc., que eram dados, na verdade, através de modelagem estatística computacional das empresas, né, que isso, nosso entendimento no normativo, não ficou passivo de compartilhamento. Se me permite um comentário, Ícaro, aí para Claro. pegar carona nesse debate. Eu acho que é uma questão assim, extremamente complexa e controversa também no campo da proteção de dados pessoais, porque quando a LGPD vai definir o dado pessoal, ela o define como uma informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, né? E isso nos leva a um grande debate sobre os dados inferidos, né? Então, muitas vezes você tem dados ABC, a partir de um algoritmo de inteligência, vai poder inferir dados DEF, né?
E pela amplitude da definição de dado pessoal, muitos autores vão entender que o titular de dados tem também direitos a serem exercidos face aos dados inferidos, né? Direitos de acesso, de retificação, de correção, eventualmente de eliminação, e, sobretudo, né, a forma como a LGPD vem tratar desses temas é por meio do direito à revisão de decisões automatizadas, do direito à explicação quanto aos parâmetros que possam ter levado a uma determinada decisão automatizada, inclusive aí as inferências, né? Então, ao mesmo tempo, a LGPD tem uma grande preocupação com a proteção do segredo industrial, do segredo de negócio. Então, mesmo quando a lei vai falar da possibilidade da ANPD fazer auditorias, por exemplo, ela ressalva ali o direito empresarial, o direito, né, o segredo de negócio. Então, realmente é um balé assim, um pouquinho delicado, no qual a gente, de um lado, reconhece a amplitude do conceito de dado pessoal e que o titular de dados pode sim ter direitos face a dados não coletados, mas inferidos. De outro lado, a proteção que o ordenamento jurídico também traz a esses algoritmos, que são frutos de investimento, são frutos, né, de inteligência, né, de uma avaliação desenvolvida dentro da própria organização. E aí um debate subsequente, né, só para problematizar aqui, criar uma grande confusão, diz respeito também ao direito de portabilidade, né, porque a LGPD prevê o direito de portabilidade. E aí a questão é, bom, o que vai ser portado, né? Só o dado coletado, também o dado inferido, a reputação, o score, né? Essa é uma discussão que também o próprio STJ já enfrentou com relação ao score de crédito, né? Reconhecendo a licitude dessas práticas, né? De score com base na lei do cadastro positivo, mas também reconhecendo o direito titular de compreender, né, os critérios que levaram a determinado score. Então, acho que é uma discussão realmente bem interessante. Eu estou curiosa aí para conhecer em mais detalhes a normatização da SUSEP a respeito. Já fica a dica aí para quem quiser escrever uma tese de doutorado também, né? Porque a gente tem bastante material original aqui para tratar, viu? A gente está precisando, né, de doutrinadores aí, ó. Fica a dica, fica a dica. E aí, na sequência, né, como não poderia deixar de ser, saindo assim desse campo da opinião, nós gostaríamos de ouvir um pouco a Miriam sobre o processo sancionador, né, como ele já vem sendo estabelecido, é um assunto que é caro aí aos advogados. Se puder fazer esse comentário. Tá bom, claro, sem dúvida. Então, enfim, como muitos sabem, né, a LGPD teve uma entrada em vigor faseada, né? Então, primeiro entrou em vigor a parte que cria a ANPD, muito embora a ANPD só viesse a ser criada posteriormente. Depois, no dia 18 de setembro do ano passado, entraram em vigor os demais dispositivos e agora, finalmente, 1º de agosto deste ano, entraram em vigor os dispositivos referentes à aplicação de sanções administrativas, né? Então, nessa ocasião, a ANPD publicou no site algumas informações, alguns entendimentos, indicando que qualquer conduta que venha violar a LGPD praticada após 1 de agosto já é passível de sancionamento, né? E aí começa a correr o tal do prazo prescricional de 5 anos, que é o prazo aí para apuração e punição de infrações no âmbito administrativo. Em paralelo, a gente vinha trabalhando já desde o início do ano o nosso regulamento de fiscalização e de sanções. E esse foi um regulamento que, enfim, a gente discutiu bastante, sabe? A gente conversou com agências reguladoras, com o CVM, com, enfim, vários parceiros de governo para entender o que funciona, o que não funciona. E aqui eu menciono, em particular, a minha experiência como servidora de uma agência reguladora. Assim, a perspectiva que eu tenho de que uma primeira abordagem que era muito comum nas agências, que era uma abordagem de comando e controle, acabou não se revelando bem sucedida. Por quê? Quando você parte do pressuposto de que a única forma de corrigir conduta é a multa, você entra numa dinâmica em que o único incentivo do regulado é fugir da multa, né? Não necessariamente corrigir a conduta. Postergar o momento de recolhimento da sanção pecuniária, quando for o caso, recorrer infinitamente, até chegar no judiciário, né? Tentar de toda maneira se esquivar da sanção, e sem que isso necessariamente importe numa correção dos rumos empresariais, uma correção daquele comportamento. E a partir de um diálogo intenso que nós tivemos, especialmente com a Anatel, mas também com outras agências, com acadêmicos, inclusive, nós tomamos a decisão de incorporar uma abordagem mais responsiva, entendendo que o nosso objetivo aqui, sobretudo, é de promover uma cultura de proteção de dados pessoais, né? Promover a correção dos comportamentos, e que a aplicação da sanção é uma ferramenta para incentivar isso, mas não é a única e não necessariamente é a melhor ferramenta, né?
Além disso, nós muito pragmaticamente reconhecemos o seguinte, olha, a NPD regula, entre aspas, toda a economia, né? São 230 milhões de brasileiros, dezenas de milhões de empresas. Não é razoável imaginar que nós seríamos capazes nem de regular de maneira prescritiva e minuciosa todos os aspectos da realidade, nem tampouco fazer cumprir essas regras minuciosamente detalhadas, né? Em paralelo, vale lembrar que a LGPD traz uma abordagem muito interessante baseada na ideia de accountability, uma abordagem baseada em riscos, né? Que atribui ao próprio agente de tratamento o papel de dimensionar ali os riscos associados à sua operação e estabelecer as salvaguardas necessárias. Então, levando em consideração tudo isso, né, a gente acabou adotando essa abordagem responsiva, que ela parte de um desenho teórico que muitas vezes é refletido na forma de uma pirâmide, né, um desenho que você começa com um mecanismo de diálogo, de esclarecimento, e você vai subindo na pirâmide, né, de maneira gradativa, tendo no topo a aplicação da sanção administrativa. E assim nós previmos no regulamento, primeiro, uma etapa de monitoramento, de modo a permitir que nós conhecêssemos, que nós conheçamos, né, os principais problemas, que nós identifiquemos, né, onde estão as questões mais críticas, né, a partir daí etapas de orientação, de prevenção, por exemplo, estabelece um prazo, corrige essa conduta e tal, e finalmente etapas de sancionamento, né. E eu acho que é uma abordagem que, de fato, faz muito sentido quando a gente pensa que estamos agora apenas começando a construir uma cultura de proteção de dados pessoais, né? Que muitas vezes eventuais irregularidades decorrerão não de má fé, mas talvez de desconhecimento ou de incapacidades operacionais para lidar com uma legislação que é extremamente complexa e que depende ainda em grande parte de regulamentação, né? Como é que eu vou aplicar uma multa no cara que fez um relatório de impacto ruim se eu ainda nem regulamentei o relatório de impacto, né? Então, justamente esses mecanismos mais dialogados parecem importantes e eles caminham de braços dados com a lógica de cooperação com outros órgãos e entidades da administração pública, que também detêm competências sancionadoras, fiscalizadoras, ao abrigo das suas próprias leis de criação, mas que deverão buscar uma interpretação que seja harmônica à luz do que estabelece a LGPD e à luz desse papel da NPD de órgão central de interpretação. Então, isso é algo que já está em curso, né? A gente, por exemplo, já tem atuação em termos de expedição de recomendações, muito embora não tenhamos ainda aplicado nenhuma sanção pecuniária até o presente momento, mas essa lógica responsiva pressupõe etapas de diálogo que independem da sanção, né? A gente vai ainda publicar, estamos já trabalhando nisso, num regulamento de dosimetria. Então, assim, quando vocês olharem as sanções da LGPD, vocês vão ver que existe uma escala, né, uma escadinha que começa com sanções mais leves de advertência, por exemplo, ou publicização da infração, e vão num crescendo até chegar mesmo à proibição do exercício de atividades de tratamento em determinados casos, né? Então, como a própria lei requer uma abordagem gradativa, e a lei também requer que a ANPD publique um regulamento tratando da metodologia de cálculo de multa, a gente está trabalhando num regulamento de dosimetria que vai nos permitir também classificar as infrações, leve, médio, grave, considerar atenuantes, agravantes, enfim, trazer ali o devido processo legal que permita que nós próprios tenhamos parâmetros mais claramente estabelecidos para exercer a atividade sancionadora. Então, isso é algo que está em curso, a gente está numa fase ainda de debates internos, mas haverá também, naturalmente, a IR, consulta pública, audiência pública, enfim, todos os passos, né, que a lei requer. E, como eu disse, então, é provável que a gente não aplique nenhuma multa até que esse regulamento esteja aprovado, mas vale lembrar que tem 5 anos de prescrição, então não quer dizer que quem cometer irregularidades nesse momento está livre aí, que não vai ter consequência nenhuma. De fato, a gente está trabalhando para que tudo isso seja cercado de bastante reflexão e segurança jurídica, né, para que, enfim, nossa atuação de fato se dê conforme preconizam as melhores práticas internacionais. muito bom mesmo ouvir tudo isso. Perfeito. Bom, então vamos para uma última pergunta aí, Thiago, e depois a gente faz o fechamento, né? Vamos fazer uma pergunta meio tática, né? A gente está uma semana da entrada do Open Insurance, praticamente, né? Pelo menos na primeira fase, que é aquela fase que você comentou, né? Você consegue trazer alguns dados para a gente a respeito disso? Sei lá, se você consegue, se for possível, né? Você abrir mais ou menos quantas seguradoras teriam que entrar nesse primeiro momento. A gente sabe que tem um prazo, né? Você não precisa entrar necessariamente no primeiro dia, né? Mas como é que o mercado está, se o mercado está preparado, né? E uma curiosidade, né? Vocês já estão vislumbrando empresas que não são obrigadas a entrar, porque não são consideradas S1, S2, né? Pela segmentação que vocês fizeram, mas também já estão se preparando para entrar logo no primeiro momento agora, as empresas da S3, por exemplo.
né? Consegue dar um overview para a gente de como é que está esse momento? Perfeito, Ícaro. Vamos lá. Inicialmente, né, há ali a mandatoriedade para as empresas maiores do setor, né, que são a S1 e S2, como você falou, e isso totaliza ali cerca de 66 empresas. Tá? Essas empresas já foram, né, já estão preparadas, enfim, já assinaram o contrato de prestação de serviços dentro da estrutura, já estão sendo orientadas de como seguir, já estão participando do debate, etc. Adicionalmente, também já temos aí 2 empresas que foram voluntárias, 2 ou 3, teria que confirmar isso com você agora, que também já vão fazer parte aí do primeiro momento. Isso destaca que é um número bem representativo do setor. Para quem não conhece o setor, a gente tem aí um pouco mais de 150 empresas no nosso setor, então a gente já está caminhando aí para uma boa cobertura. E aí a ideia que a gente tem é que, na verdade, assim como aconteceu no Open Bank, assim, eu acho que a gente vai ter muitas empresas que vão se voluntariar, talvez não nesse início, mas eu acho que cada vez mais empresas vão se voluntariar a partir do momento que se vê um benefício, né? De você ter ali como fazer, na verdade, uma troca de informação segura, etc., né, e agregar valor aos seus consumidores. Sendo bem prático, que já está em implementação agora, toda a estrutura já foi formalmente formalizada, é difícil, né? Já foi totalmente formalizada a partir dos documentos que são os jurídicos, enfim, os contratos, regimento, regra de custeio, tudo isso já foi feito, termo de adesão, políticas de riscos e compliance e por aí vai. O que que também já teve, na verdade, agora nesse primeiro momento, né, é a estruturação que está se caminhando do portal, do Service Desk e do diretório de participante, que inclusive é uma peça central, né, que é onde todos os players vão se identificar. Até onde eu sei, os registros no diretório de participantes estão acontecendo ao longo dessa semana, né, dos participantes, para poder se fazer. E na outra ponta, obviamente, né, as informações, as APIs, né, que é o termo técnico que a gente utiliza aqui, né, que são os padrões de informações, já foram divulgados para todas as empresas do setor. E aí que a gente está falando só de dados públicos, né? E nesse momento vão entrar aí os dados de automóvel, residencial, pessoas, previdência e capitalização. Então isso já foi divulgado, já tivemos até algumas revisões e essas informações já estão em posse das empresas também para começarem a fazer esses compartilhamentos aí no próximo dia 15. O que eu gosto de destacar, Ícaro, que é assim, a gente tem que fatiar os bois aos pedaços, assim, né? O projeto é enorme. Então nesse primeiro momento, né, obviamente exige uma exigência menor de entregas a serem feitas. Por exemplo, quando a gente fala aí da questão, quando a gente for falar de dados de compartilhamento de dados pessoais, aí entra um caminhão de exigências que é de certificados, né, padrões de autenticação, etc., que não é necessário nesse momento. Então, assim, o desafio é grande, mas eu acho que a gente está chegando ali no dia 15 com a entrega ali que era necessária. Muito bom. Então, como a gente estava aqui falando, né, podíamos ficar a tarde toda, né, adentrar pela noite, assunto não falta, mas a gente vai dando aí finalizando, né, o evento. E para isso eu queria passar a palavra para a Miriam, depois para o Tiago, né, para que vocês apresentem as considerações, né, algumas complementações. Deixo essa palavra, esse espaço para vocês. Joia, Daniela. Enfim, queria agradecer mais uma vez a você e ao Ícaro pelo convite. Um prazer participar da mesa ao lado do Tiago, aprender um pouquinho mais, embora ainda falte muito para me tornar craque como ele. E dizer o seguinte também, que eu acho que é muito importante salientar esse desejo da NPD de atuar de maneira cooperativa, né? Eu sei que sempre existiu uma grande expectativa quanto à criação da autoridade, quanto ao seu perfil institucional, mas realmente eu acho que temos dado provas ao longo desse primeiro ano de existência que nosso desejo é de contribuir para a segurança jurídica e da proteção de direitos do titular, né? E eu queria sugerir, por último, né, que quem tiver interesse no tema, que visite nosso site. A NPD tem se empenhado também para fazer um site bem informativo, então lá vocês vão encontrar guias orientativos, vão encontrar fascículos, cartilhas, vão encontrar informações sobre o processo regulatório, a possibilidade de participar de reuniões técnicas, consultas públicas, audiências públicas também, e também seguir os nossos perfis em redes sociais. Eu me sinto sempre muito blogueirinha falando isso, mas efetivamente nós temos um perfil no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, e quem tiver redes sociais, então sigam, porque a gente está sempre divulgando por lá as nossas atividades, nossas iniciativas, é uma fonte de informação bastante rica. Então, mais uma vez, muito obrigada, Daniela. Ícaro, fico à disposição para outras oportunidades, desejo a todos uma boa tarde.
Bem, também só tenho a agradecer, né? Um painel muito rico, aí com a oportunidade de poder trocar essa experiência com a Miriam, né? Que deu aula aí de LGPD para todo mundo, aprendi bastante hoje. Também poder estar nesse painel com o Ícaro, com a Daniela, né? Que também são bons conhecedores do nosso setor. Então, só tenho a agradecer, né, por essa participação. Também coloco à disposição, né, para poder tirar eventuais dúvidas que continuem aí sobre o tema. Obviamente, existem muitas dúvidas. A SUSEP criou, inclusive, um canal para poder tirar dúvidas sobre o projeto do Open Insurance, que é openinsurance.susep.gov.br, né? Existe, inclusive, também uma página dedicada ao tema dentro da autarquia, né? Enfim, a gente está totalmente aberto, a gente tem reuniões aí recorrentes. Hoje eu tive 2 reuniões aí com externos para falar sobre o tema, e a gente está totalmente aberto para poder dialogar sobre a proposta, para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Bom, Miriam, Tiago, muitíssimo obrigado. Assim, é um debate bastante enriquecedor. Assim, a gente tinha certeza de que esse assunto era um assunto que muita gente gostaria de ouvir, e ouvir diretamente da fonte a visão que vocês têm sobre o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã. Para a gente é bastante relevante, né? A gente é uma comissão de direito securitário aqui e, obviamente, a nossa visão acaba sendo sempre mais jurídica, mas a gente é muito vocal no sentido de que é importante as pessoas, o profissional de direito, conhecer muito bem aquilo que, os produtos ou aquilo que vem da legislação, né? Então, eu acho que vocês dois aqui deram uma aula para a gente, do porquê das coisas e mais do que isso, de como a gente tem que se proteger para evoluir nesse mercado, especialmente falando aqui de tudo que a NPD vem criando e daquilo que a SUSEP também vem criando nos últimos anos. Dani? É isso, gente. Queria também, né, agradecer bastante em nome da Comissão de Direito Securitário da OAB de São Paulo, agradecer a participação da Miri e Tiago, parabenizar pelo trabalho que vocês vêm realizando, né? A gente tem muito orgulho como brasileiros de perceber toda essa engrenagem, esse trabalho enorme que acontece, né? Para que faça sentido, para que a gente garanta a segurança jurídica, para que a gente tenha um ordenamento jurídico, né? Em cumprimento, isso é fantástico. A gente também ouve aí essa consciência, né, da autoridade, da ANDP, que era uma expectativa bastante grande. Escuta também a SUSEP aberta, sim, o tempo todo ao diálogo, né, construindo isso com o mercado. O mercado de seguros está atento, está à disposição também, muito interessado em conversar, em interagir, que a OAB possa ser fórum, né, mas contem conosco também para esse diálogo, né? Tem que ser a gente também tem que responder, né? Então estamos sim à disposição de vocês. E é isso, agradecer e dar fechamento aí no evento, tá? Que tenham os próximos. Boa tarde, gente. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.